Como é que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos para a abertura do terceiro selo. Apocalipse capítulo 6, versos 5 a 6 diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Vai ver na imagem disso aqui, um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo assim: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos verificar algumas coisas aqui. Primeiro, que esse cavaleiro tinha uma balança na mão. Aqui nos traz a ideia de questões comerciais. E essa questão comercial está vinculada à alimentação. Porque fala sobre o valor, né, o denário, que era o valor que a pessoa tinha por um dia de trabalho, e esse um dia de trabalho dava para alimentar uma família de pelo menos 4 pessoas. Então, eu ouvi como a voz no meio dos 4 seres dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Houve uma inversão daquilo que o denário podia comprar, porque o trigo era mais importante que a cevada, ou seja, houve ali uma desvalorização comercial. Então um salário que podia de um dia alimentar uma família de 4 pessoas, agora alimentaria apenas uma única pessoa, inclusive de uma alimentação inferior, né, ao invés de trigo agora cevada. Então o que isso, no final das contas, essa cena do terceiro selo nos indica, né? Ela nos mostra a primeira consequência de não andar segundo o Evangelho, de não estar em conformidade com o Evangelho. Isso nós vamos pegar para o contexto do 4º século, nós vamos ver que no 4º século a igreja ganhava muito poder político. A igreja foi por esse viés, que inclusive, se nós vamos parar para falar sobre a igreja católica romana, por exemplo, isso não é uma crítica à igreja, nada disso, você vai perceber a influência política que Roma tem hoje, né, no cenário mundial. Isso aconteceu lá no 4º século, em cumprimento à profecia que estava tendo aqui da abertura do terceiro selo. Se o cavalo branco, por um lado, representa a pregação do Evangelho, o cavalo preto representa a ausência da pregação do Evangelho. Justamente porque a igreja agora começa a ter um viés muito mais político do que, de fato, religioso. Se a gente for pegar, como eu falei, né, o cereal lá na Babilônia simbolizava a palavra de Deus. E a rejeição do Evangelho inevitavelmente resulta numa fome da palavra de Deus. Isso é muito interessante, né? Semelhante à escassez que estava sendo relatada aqui na abertura do terceiro selo. Terminando esse vídeo, isso deixa muito claro que houve um cumprimento profético da abertura do terceiro selo, e esse cumprimento profético teve a ver com as pessoas que rejeitaram o Evangelho e como isso trouxe uma fome da palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus foi trocada por influências e necessidades, né, políticas. Tá certo? Eu vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço e nos vemos amanhã.